você, sou o professor de português Flávio Almeida e nessa aula de hoje continuaremos com o assunto morfologia. Eu já comentei com você que a morfologia ela cuida da natureza da palavra. Você quer saber se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo, se é advérbio, se é pronome, ou seja, são 10 classes gramaticais. Algumas variáveis, outras invariáveis. Já comentei a respeito do substantivo, já comentei a respeito do artigo. A próxima classe gramatical é adjetivo. O que é o adjetivo? Vamos lá. Adjetivo é a classe gramatical que delimita, qualifica, caracteriza o substantivo. Sempre que falar de adjetivo, você vai pensar que é uma classe gramatical que está relacionada com a expressão substantiva. Mas por que você está falando de expressão substantiva e não substantivo? Porque ela pode estar vinculada a um pronome também. Então é uma expressão substantiva. E nós temos pronomes que são chamados pronomes substantivos. Esse é um assunto para uma outra aula. Fato é que o adjetivo ele vai estar vinculado a uma expressão substantiva para delimitar, qualificar, caracterizar o substantivo. Vamos analisar essa frase aqui. Nas noites frias, tomávamos um delicioso chocolate quente. Perceba que a palavra fria, no caso está no plural, frias, veio para caracterizar, deixa eu marcar aqui, veio para caracterizar a palavra noite. Então aqui, a palavra fria está aqui caracterizando noite. Um delicioso chocolate. Delicioso e quente estão caracterizando a palavra chocolate. Então, chocolate é um substantivo que foi delimitado por duas palavras, delicioso e quente. Então, sempre que se pensa em adjetivo, essa palavra, essa classe gramatical vai estar vinculada a uma expressão substantiva. Vamos seguir? Ok, aí nós temos tipos de adjetivos. Explicativo e restritivo, objetivo e subjetivo. Olha para cá. Quando você tem um adjetivo explicativo, você vai pensar que ele vai trazer uma informação que é própria do substantivo. É chover no molhado. Traz uma informação que já é própria do substantivo. Então a gente chama isso de adjetivo explicativo. Esse assunto é muito importante porque quando a gente estuda análise sintática, e nós vamos chegar lá na frente em aposto, vamos precisar desses conceitos aqui. Então, a ideia do explicativo é trazer uma informação que pressupõe já inserida no substantivo. Já o restritivo, ele particulariza aquele substantivo, porque não é todo substantivo daquela espécie que tem aquela característica. Vamos ver aqui o exemplo? Olha aí, neve branca. Toda neve é branca, Toda neve é branca. Então, branca aqui, é um adjetivo explicativo. Fogo quente, Todo fogo é quente. Então, quente é uma informação trazida para esse substantivo fogo, mas pressupõe essa informação já inserida no substantivo. Então, a gente trata como adjetivo explicativo. Homem mortal, Todo homem morre. Então, mortal é um adjetivo explicativo. Em oposição ao adjetivo explicativo, nós temos o restritivo, que é o quê? Ele vem para trazer uma ideia que vai particularizar aquele substantivo. Carro preto. Nem todo carro é preto, tem carro amarelo, tem carro azul, carro branco, Então, preto é um adjetivo restritivo. Pode vir com o nome de restritivo ou pode vir com o nome de especificativo. Dia nublado. Nem todo dia é nublado, Então, tem dia que está nublado, tem dia que não está. Então, nublado é um adjetivo restritivo. Homem fiel. Essa aqui tem alguns que discordam. Fala, todo homem é fiel. Pessoal, brincadeira à parte aqui, fiel é uma característica restritiva, Eu coloquei homem, mas poderia ser mulher também, Homem fiel, então, ou mulher fiel. Fiel é um adjetivo restritivo especificativo. Beleza, outro tipo de adjetivo é o adjetivo objetivo, em oposição ao subjetivo. Olha para cá. Quando se fala de adjetivo objetivo, é aquele que você não faz juízo de valor. Já o subjetivo, ele tem juízo de valor. É uma coisa que pode ser de uma forma para mim, no seu sentir pode ser diferente. Então, nós temos uma ideia diferente, O objetivo é uma coisa que não dá margem para você fazer algum juízo de valor, E você tem do outro lado o subjetivo em que você faz juízo de valor. Vamos analisar aqui. Carro preto. Vai falar, mas carro preto apareceu em cima.
o fato de ter aparecido aqui como restritivo não exclui de ser objetivo, tá? Não exclui. Então vamos lá. Carro preto. Preto é um adjetivo, um adjetivo objetivo. Todo mundo que olhar para um carro que é preto vai falar, esse carro é preto. Né? Não dá margem para você pensar de outra forma. Proposta milionária. Ou a proposta é milionária ou ela não é milionária. Então não dá margem para você também fazer esse juízo de valor. Saldo negativo. Você pega lá o extrato bancário e olha. Saldo negativo. Ou está negativo ou ele não está negativo. Então negativo é um adjetivo objetivo. Em oposição ao objetivo, eu coloquei o subjetivo, que como eu falei, ele traz uma ideia em que você pode fazer juízo de valor. Carro excelente. Olha para cá, você vira para mim e fala assim, Flávio, comprei um carro excelente. Ou eu falo com você, né? Comprei um carro excelente, né? Eu comprei um carro excelente. Aí você fica todo eufórico. Aí você chega lá, tá lá, um Fiat 147. Aí você fala, esse que é o carro excelente? Quer dizer, sua percepção para carro excelente é diferente da minha. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Então, excelente é um adjetivo subjetivo. Futuro brilhante. Olha só, o que é um futuro brilhante? Para uma determinada pessoa, por exemplo, constituir uma família, seria um futuro brilhante. Para determinada pessoa, se ele for um executivo de uma empresa, é que o futuro dele foi brilhante. Então, esse é um conceito que vai muito de cada um. A gente chama esse adjetivo de adjetivo subjetivo. E isso pode estar na prova sua, viu? Sala agradável. Olha aqui, ó. Falar sala é agradável. Aí você chega na sala e fala, mas aqui não tem uma poltrona em que eu possa deitar, não tem um frigobar aqui do lado, essa sala não é agradável não. Mas para mim pode ser. Então esse tipo de adjetivo é chamado de adjetivo subjetivo. Tranquilo? E muitos aparece como modalizador. Vocês veem isso muito na aula de redação. Muito bem, então vamos lá. Seguindo aqui. Adjetivo de relação. Esse é o mais enjoado deles, né? O que é o adjetivo de relação? Tem as seguintes características. Presta atenção. Ele tem que ser objetivo. Não dá margem para você pensar de outra forma. Ele tem que ser objetivo. Ele não aceita anteposição ao substantivo, porque tem adjetivo que você pode colocar antes ou depois. Ó. Delicioso chocolate. Chocolate delicioso. Coloquei o adjetivo antes e coloquei depois. Quando o adjetivo é de relação, você não consegue fazer isso. Ele não aceita. Então vamos lá, não aceita anteposição ao substantivo, não tem grau. Flávio, o que é isso? Falar que não tem grau. Alguns adjetivos, né, a gente tem um grau para eles. Por exemplo, vou pensar aqui, ó, nobre. Quando eu falo que a pessoa é muito nobre, ela é uma pessoa nobilíssima. Né? Flávio é magro. Flávio é muito magro. Flávio é macérrimo. Né? Isso é um superlativo. O adjetivo de relação, ele não aceita isso. Beleza? Vamos lá. Siga comigo. Não tem grau e deriva de substantivo. Ele tem que vir de um substantivo. Então vamos lá ao exemplo que eu coloquei aqui, ó, presidente americano. Vamos analisar se americano passa por esse crivo aqui. É objetivo? É, porque ou o presidente é americano ou ele não é. Então é objetivo. Não aceita anteposição. Ó, americano presidente. Não dá para falar isso, né? Tem que ser presidente americano. Então, passou por esse crivo aqui também. Não tem grau. É um presidente americaníssimo. Não existe isso, né? Então, não tem grau. Deriva de substantivo. Americano veio de quê? América, que é um substantivo. Então, passou pelo crivo. Esse adjetivo aqui, então, é um adjetivo de relação. Vamos verificar outro? Problema mundial. Vamos lá, tem que passar pelo crivo. Ou o problema é mundial, né? Estamos vivendo uma pandemia, é um problema mundial, ou ele é mundial ou ele não é mundial. É um problema mundial? Não é um problema mundial? Então, é objetivo. Passou pelo crivo lá. Não aceita anteposição. Mundial problema. É um mundial problema, faz sentido para você? Não. Né? Mundial problema? Não. Não tem grau. Problema mundialíssimo. Existe isso? Não. E por fim, deriva de substantivo. Mundial vem de quê? Mundo. E mundo é o quê? Substantivo. Portanto, o adjetivo de relação, que é o mais enjoadinho deles, você tem que ficar atento, porque ele tem que ter essas 4 situações. Às vezes a gente consegue encaixar 3, faltou uma, não é de relação, porque tem que ser tudo isso aqui. Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir?
que nós temos aqui agora? Locução adjetiva. Esse assunto, ele não cai em prova, não. Ele despenca a locução adjetiva, tá? E o detalhe é que nós temos várias locuções no português, né? Você vai ver comigo aqui várias locuções. Nós temos a locução verbal, né? Nós temos a locução conjuntiva, a locução prepositiva, a locução adjetiva, enfim, a locução adverbial, são várias locuções. Flávio, mas o que é locução? Locução é quando na formação de uma expressão você coloca mais de uma palavra. E normalmente tem preposição na formação. Dia a dia, né? É formada por locução. Pé de moleque é formada por locução. Aí nós temos aqui amor de mãe, que é formada por locução. Amanhã de manhã, que é a locução adverbial, é formada por locução. Ó, amanhã de manhã, né? Vive à custa do pai é uma locução prepositiva, né? Falava a respeito de política é uma locução prepositiva. Enfim, nós vamos enfrentar isso. Então veja bem, o que é locução adjetiva? Ela é formada de preposição mais substantivo, advérbio ou verbo, né? É formada de preposição mais substantivo, advérbio ou verbo. Só que essa expressão aqui, para que ela seja uma locução adjetiva, ela tem que ter valor de adjetivo. Vou colocar aqui, ó. Igual valor de adjetivo. Beleza, tem valor de adjetivo. Como assim? E como que eu vou saber que tem valor de adjetivo? Eu vou saber que tem valor de adjetivo se ela estiver vinculada a qual classe gramatical que eu falei no início? Substantivo. Então, para que isso aqui seja uma locução adjetiva, essa expressão tem que estar vinculada a uma expressão substantiva. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Amor de mãe. Ó, perceba que de mãe, de paixão, de trás, de lavar e sem graça estão vinculadas a substantivos. Ó, amor, crime, pata, máquina, faltou uma acento aqui em máquina, né? Máquina, mulher. Então, essas expressões que estão à esquerda, né, do de para lá, a minha direita aqui, ó, são locuções e estão vinculadas à palavra amor. Crime, pata, máquina e mulher. Beleza? Então, vamos lá. Normalmente, a locução adjetiva, você consegue colocar um adjetivo correspondente. Então, por exemplo, amor de mãe é a mesma coisa que amor materno. Amor materno. Crime de paixão é a mesma coisa que crime passional. Pata de trás. Perceba que de trás você tem o de mais o trás, que é advérbio, tá? Tá aqui, ó. Eu dei exemplo, eu estou dando exemplo com substantivo, né? Substantivo, tá aqui mãe, tá paixão, mas dei um exemplo de advérbio aqui, ó, trás. E eu vou falar pata de trás é a mesma coisa que pata traseira. Máquina de lavar. Estou dando um exemplo agora de uma locução que é formada com preposição mais verbo. E eu poderia falar máquina lavadora. Máquina lavadora. Flávio, quer dizer então que sempre eu consigo colocar uma palavra, um adjetivo correspondente? Não, nem sempre você vai conseguir isso. É exatamente por conta disso que inventaram a locução. A locução adjetiva, ela veio por dois motivos. Olha aqui, ó. Ela veio por dois motivos. Presta atenção aqui. Qual que é o primeiro motivo de uma locução adjetiva? O primeiro motivo é facilitar o entendimento. Essa que é a ideia. Porque, por exemplo, se eu viro para você e falo assim, ó, eu vou fazer um churrasco para comemorar a sua aprovação e eu vou servir carne bovina. Ó, carne bovina. Você sabe aí que carne bovina é carne de boi. Talvez você não saiba, mas você foi lá no latim, né? Pegou lá a palavra radical bov, de boi, carne bovina, é carne de boi.
Então, eu nem precisaria usar a locução adjetiva, porque já está no domínio público a palavra bovina, todo mundo sabe que é de boi. Mas se eu virar para você e falar assim, ó, vou fazer um churrasco para comemorar a sua aprovação e eu vou servir carne anserina, você vai? E nesse churrasco não tem miséria não, eu vou servir também carne murina, vou servir também carne hircina e vou servir carne siamesca, porque comigo não tem miséria. Então eu pergunto, você vai para esse churrasco? Não? Que desfeita. Veja bem, na sua cabeça vai estar assim, por que que Flávio, ao invés de usar um adjetivo, hircina, murina, siamesca, anserina, por que que ele não usa uma locução adjetiva para facilitar o meu entendimento? Que ele falaria assim, ó, vou servir carne de... e falaria. Entendeu? Que facilita o entendimento, por quê? Porque no português nós temos muitas palavras que são de origem latina, que são de outras... vieram de outras línguas. Então, ele facilita a locução adjetiva, ela facilita esse entendimento. Mas você deve estar curioso aí, querendo saber, né? Que churrasco era esse? Então, vamos lá. Anserina é de pato, ó, bom, carne anserina de pato. Carne hircina é de bode. Siamesca é de macaco. E murina é de rato. Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Que facilitaria seu entendimento. Você fala assim, Deus me livre desse churrasco seu, Flávio. Mas eu falando anserina, eu falando murina, eu falando anserina, talvez você fale assim, ah, eu vou ver o que é isso, deve ser alguma coisa boa. Enfim, esse foi o motivo. O outro motivo para ter inventado a locução adjetiva é o fato de não haver um adjetivo correspondente. Então, como não tem um adjetivo, eu lanço mão da locução adjetiva. Olha o que acontece aqui, ó. Mulher sem graça. Sem é preposição e graça é substantivo. Está vinculado à palavra mulher, que é substantivo. Então, se trata de uma locução adjetiva. O que que ocorre? Não existe um adjetivo correspondente. Eu não consigo falar, Flávio, coloca em mulher desgraçada. Mulher desgraçada não é a mesma coisa que mulher sem graça. Não tem o mesmo campo semântico. Então, aqui nós não temos um adjetivo correspondente. O que que eu quis dizer com isso aqui? Mostrar que nem toda locução adjetiva encontra um adjetivo correspondente. Você vai verificar se se trata de locução adjetiva, percebendo se está ou não aquela expressão vinculada a substantivo. Mas esse é um assunto que nós vamos explicar no próximo bloco.